Olá, que a paz de Jesus esteja com todos. Que bom ter a sua companhia novamente. Antes de começarmos o nosso estudo, vamos fazer uma breve oração? Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade de estudarmos a Tua Palavra e a história do Teu povo. Que o Teu Santo Espírito nos ilumine. Em nome de Jesus, amém. Bom, hoje a gente continua a nossa jornada pelo livro O Grande Conflito, essa saga milenar entre Cristo e Satanás que está chegando ao seu clímax. E vamos mergulhar no capítulo 20, que fala de um fenômeno, simplesmente impressionante. Um grande movimento mundial que despertou pessoas em todo o planeta ao mesmo tempo. E claro, quero aproveitar para lembrar, se você tem sido abençoado por esses estudos, se inscreva aqui no nosso canal, o Nisto Cremos Channel, deixe seu comentário, sua curtida, isso nos ajuda demais a levar essa mensagem para mais gente, tá bom? Vamos lá! Então, qual vai ser o nosso roteiro de hoje? Primeiro, vamos entender a mensagem profética que deu o pontapé inicial em tudo. Depois, por que o ano de 1798 foi um divisor de águas. Vamos ver também como esse despertar foi algo global, o impacto que essa verdade causou, a prova de fé que veio em seguida e, o mais importante, o que tudo isso significa para a gente hoje. Tudo começou com uma semente, sabe? Uma única profecia, uma mensagem que veio direto do céu, destinada a ecoar pelo mundo inteiro num momento muito específico da história. E essa mensagem estava lá, no livro do Apocalipse. Essa é a famosa mensagem do primeiro anjo, o coração desse movimento todo. A profecia diz que ela foi entregue por um anjo voando pelo meio do céu e com grande voz. A simbologia aqui é muito forte, né? Não era para ser uma mensagem local, sussurrada no cantinho. O anjo voando mostra a velocidade e a escala global que essa verdade deveria alcançar. Era para o mundo todo ouvir. E é fundamental a gente entender uma coisa. Não se tratava de um novo evangelho. Era o evangelho eterno. A mesma boa notícia da salvação de sempre. A diferença era a urgência. Pela primeira vez na história, a proclamação era direta. Olha, a hora do juízo de Deus chegou. Isso mudava tudo. Tá, mas aí fica a pergunta, por que essa explosão de conhecimento aconteceu justo no século XIX? Como é que o pessoal sabia que o tempo tinha chegado? A resposta, surpreendentemente, já estava codificada nas próprias profecias, há séculos. Muitos séculos antes, o profeta Daniel recebeu a ordem de selar uma parte do seu livro até o tempo do fim. E a profecia dizia que, nesse tempo, a ciência se multiplicaria. Agora, essa palavra ciência aqui não tem a ver com tecnologia, mas sim com o conhecimento, o entendimento dessas profecias que estavam seladas. Elas finalmente seriam abertas e compreendidas. E aqui está a chave para decifrar esse tempo. Como a gente vê nessa linha do tempo, várias profecias apontavam para um período de 1260 anos. Os estudiosos da Reforma identificaram esse período como a supremacia papal. E segundo os cálculos deles, esse tempo começou lá em 538 e terminou precisamente em 1798. Ou seja, esse ano não foi aleatório, foi o grande sinal. Era o início do tempo do fim e a confirmação de que o livro de Daniel estava finalmente aberto para estudo. E o mais impressionante é que, depois de 1798, esse estudo das profecias não ficou restrito a um grupinho num único lugar. Não mesmo, foi um despertar mundial. Em diferentes países, continentes, pessoas que nunca tinham se visto na vida começaram a chegar sozinhas às mesmas conclusões. Isso mostra que não era um movimento humano, né? Tinha algo maior por trás. E para a gente ter uma ideia da dimensão disso, vamos conhecer a história incrível de Joseph Wolff. Ele ficou conhecido como o missionário a todo o mundo. E a vida dele é um testemunho poderoso da força dessa verdade. A jornada do Wolff é de arrepiar. Ele nasceu judeu na Alemanha, mas se convenceu de que Jesus era o Messias e, por causa disso, foi expulso de casa. Mas a fé dele era tão forte que ele passou 24 anos viajando o mundo. Ele enfrentou de tudo: escravidão, fome, perseguição, tudo para levar a mensagem da breve volta de Cristo para pessoas de todas as crenças, da África até a Ásia Central. A vida dele é o retrato do alcance global desse despertar. E o Wolff não estava sozinho. O que é fascinante é ver a diversidade de pessoas chegando na mesma conclusão de forma independente.
Na Alemanha, um erudito luterano chamado Bengel. Na Suíça, um pastor que teve a ideia genial de ensinar as profecias para as crianças. E até aqui na América do Sul, um jesuíta, o Lacunza, que precisou usar um pseudônimo para não ser perseguido. Culturas diferentes, igrejas diferentes, mas a mesma mensagem. Incrível. Mas talvez o relato mais extraordinário venha lá da Escandinávia. Segundo os registros, quando os pregadores adultos foram presos, silenciados, Deus usou crianças. Crianças de 6, 8 anos começaram a pregar publicamente, e elas repetiram as palavras da Escritura com uma seriedade impressionante, dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora de seu juízo. Dá para imaginar uma cena dessas? Bom, como era de se esperar, uma mensagem tão direta e poderosa assim causou um impacto gigantesco. Ninguém ficava indiferente. A verdade provocou um reavivamento genuíno no coração de muitos, mas, ao mesmo tempo, gerou uma oposição ferrenha. E essa divisão fica muito clara quando a gente olha as reações. De um lado, um reavivamento de verdade. Pessoas se arrependendo, mudando de vida, com o coração cheio de esperança. Do outro lado, oposição total. Gente ridicularizando, zombando, usando até outros textos da Bíblia, como ninguém sabe o dia e a hora, para tentar desacreditar a mensagem. O impacto espiritual foi profundo, não era algo superficial. Os relatos da época falam de pessoas de todas as classes sociais se unindo, deixando o orgulho de lado. Famílias inteiras orando juntas, com um foco total na salvação, na eternidade. Era um reavivamento que transformava as pessoas de dentro para fora. O movimento seguia com todo o fervor, caminhando para o que os crentes achavam que seria o grande clímax da história. Mas o que veio a seguir não foi o que eles esperavam. Foi, na verdade, uma prova, um teste que ia revelar a verdadeira fé de cada um. Por causa de um erro na interpretação de um detalhe dos períodos proféticos, a maioria dos estudiosos tinha chegado à data de 1844. Quando esse dia chegou e passou, e Cristo não voltou, todos eles enfrentaram essa pergunta que abala a alma. E agora? Foi um desapontamento amargo, muito amargo. Então, como é que aqueles que permaneceram fiéis e interpretaram tudo isso? Eles entenderam que o desapontamento não significava que a profecia estava errada, mas que foi um teste permitido por Deus para purificar o movimento, para separar aqueles que estavam ali só por medo daqueles que tinham uma fé genuína, uma fé que não dependia do evento, mas da palavra. E o teste cumpriu o seu propósito. Muitos que talvez estivessem ali só pelo medo abandonaram um barco, mas um grupo fiel, mesmo com o coração partido pelo desapontamento, não perdeu a fé. Em vez de desistir, eles voltaram para a Bíblia com mais fervor ainda para entender o que tinha acontecido. E foi esse grupo que deu continuidade ao movimento. Mas atenção, essa não é só uma história do passado. A conclusão que esse grupo fiel chegou depois do desapontamento levou eles a uma compreensão muito mais profunda, a doutrina do santuário celestial. E é isso que torna toda essa história tão urgente para nós hoje, porque aponta para a fase final da história da salvação. Essa é a mensagem central. A crença é que em 1844, Cristo não voltou para a Terra, mas entrou na fase final do seu ministério no santuário celestial, um trabalho de juízo. Isso quer dizer que a porta da graça, o nosso tempo de oportunidade, está se fechando. Por isso, essa mensagem é mais relevante hoje do que nunca. É um chamado urgente para a Igreja do Senhor voltar seus olhos para o que Cristo está fazendo agora no céu. Diante dessa urgência, a mensagem nos propõe 3 passos. Primeiro, uma decisão pessoal de aceitar a Jesus como Salvador. Segundo, o estudo profundo da Bíblia. Ninguém deve acreditar nisso só porque ouviu falar, mas precisa descobrir a verdade por si mesmo. E terceiro, a preparação. Viver uma vida que reflita essa esperança, uma vida pronta para o encontro com o Senhor. A mensagem que ecoou lá no século XIX continua soando hoje, e com muito mais força. O tempo está acabando.
A decisão de que lado da história cada um de nós vai ficar precisa ser tomada agora. E isso nos deixa com uma pergunta muito séria. Diante do fim que se aproxima, qual vai ser a nossa decisão? Muito obrigada por nos acompanhar em mais essa análise. No nosso próximo encontro, vamos estudar o capítulo 21, A Causa da Degradação Atual. Um tema, olha, muito relevante. E fiquem ligados, assim que a gente terminar a série O Grande Conflito, vamos começar um estudo aprofundado aqui no canal sobre os livros de Daniel e Apocalipse. Não percam. Um grande abraço e fiquem com Deus. Nisto Cremos Channel, canal de esperança. Um canal comprometido com a verdade bíblica profética e o estudo das Escrituras nos últimos dias da história humana.